Você já sentiu que você falhou na sua vida? Em algum ponto, em alguma questão, em algum momento? Pois muito bem, é sobre isso o nosso vídeo de hoje. Muito bem, eu vou me apresentar. Eu sou a Diana Leme, psicóloga neuropsicanalista clínica, e hoje então nós vamos falar sobre falha. Muito bem. Para a gente começar a falar sobre esse tema, né, sobre esse assunto, é importante primeiro a gente entender então o que é a falha, né? Socialmente, a falha é tido como algo que você começa a fazer, a executar, né? E esse algo não transcorre como você deseja, ou você não obtém sucesso. E o sucesso é muito relativo para cada um, mas costuma ter a ver com resultados, né? Costuma ter a ver com você começar um negócio, por exemplo, e esse negócio dar certo, esse negócio ser lucrativo, esse negócio ir para frente, né? Costuma ter a ver com isso. Isso socialmente. Mas a falha, né? A sensação de falha e o falhar em si, para cada pessoa, pode estar em um lugar diferente. Para cada pessoa pode ter um significado diferente, né? E é um pouco sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. É importante a gente entender, né? O que é falha para você? O que faz você sentir que você falhou? É a falta de resultado? Ou é você ter, às vezes, muitas vezes, ter alcançado, ter traçado uma meta, pensado em uma coisa, traçado uma meta, alcançado essa meta, e quando você chegou nesse lugar, dessa meta que você alcançou, você descobriu que aquilo não te faz feliz e com isso você sentiu que você falhou. O que é falhar para você? Para cada pessoa costuma ser uma coisa diferente. É muito importante a gente entender isso, né? E a gente começa a repensar esse movimento da falha em si, quando a gente entende o que é falhar pra gente. Então, primeiro a gente precisa fazer essa busca interna do que é falhar, né, pra gente. Dentro das nossas referências, né, tanto de sucesso quanto de falha, o que é falhar, né. Esse é o primeiro movimento para que a gente possa pensar essa sensação de falha, sabe? Eu tô olhando pra baixo porque meu roteiro tá aqui, tá? Então, vamos entender, a gente precisa entender o que é essa sensação de falha. Então, a gente precisa entender perante a cada coisa que a gente começa nova, seja um projeto, ou seja uma meta, seja o que for, seja um trabalho, ou seja uma meta pessoal, ou seja até mesmo uma meta numa relação, enfim, podem ser várias coisas, né? Mas, primeiro a gente precisa entender o que é essa falha. Para você entender essa falha, você justamente precisa entender o que você estava buscando e se você alcançou aquilo que você estava buscando dentro dos seus parâmetros, né? Claro que a gente vive em sociedade, obviamente, então não é que o que você pensa você vai impor para as outras pessoas, não. As suas referências da sua falha, elas são válidas para você, né? O que é da outra pessoa, o que é meu, o que é falha para mim é meu, e por assim vai, né? E é muito importante a gente não querer impor o que a gente tem como sensação de falha, ou o que a gente tem como sensação de sucesso a ninguém, tá? Bem importante isso. E aí, então, a gente precisa entender esse movimento da sua falha, como eu falei, né, como eu falei é ótimo, como eu falei, né, então, qual era o seu objetivo, o que você fez para alcançar esse objetivo, quando você alcançou esse objetivo, você teve o resultado que você quis, você não teve, o que é falha para você? A gente precisa entender esse processo, e é importante a gente entender cada processo por vez, assim, e não pegar como um todo, no sentido de que a cada processo nosso é individual, né, cada construção nossa é individual. Então é importante que a gente olhe para isso também de forma individual, né? Buscando e entendendo cada processo de cada projeto. Vamos colocar como projeto, que acho que fica mais fácil. Cada projeto que a gente escolha implementar, né, na nossa vida, tá? Então bem importante para que a gente possa entender de fato, né? E aí a gente pode entrar num movimento que é bem interessante, que é de repensar essa nossa falha, né? De repensar. Primeiro, se você falhou mesmo, né? E os passos disso, o que te levou a falhar. Porque sempre tem um porquê, né? Sempre tem algo por trás. Não é que de repente, então, você resolveu que você ia falhar porque não é legal. Não, né? Tem um motivo. É porque você está cansado? É porque você não quis? É porque você mudou de ideia no meio do caminho? O que aconteceu, né? Porque você considera que você falhou. É importante esse movimento para que a gente possa repensar esses passos. A partir desse momento, então, e aí começando já a falar das saídas desse movimento, né, e evitar que a gente repita as mesmas falhas, porque inevitavelmente a gente vai falhar, não tem muito o que fazer, mas para que a gente evite, né, a repetição, pelo menos das falhas antigas, por assim dizer, é importante a gente entender o que aconteceu, qual foi o processo, né,
e o que aconteceu nesse processo, repensar esse processo. Então, por exemplo, vamos pensar que você, eu vou usar uma coisa mais palpável, tá? Obviamente que isso não é tão relevante. Mas vamos pensar que você tá indo, quer dizer, para cada pessoa, né? Depende. Mas vamos pensar que o seu destino final é um mercado que você vai fazer compra. Então, você vai pegar seu carro e vai até o mercado. Então, qual que é o objetivo final? Chegar no mercado e fazer a compra, né? E para isso você tem que se deslocar. O que você tem que fazer para se deslocar? Você tem que trocar de roupa, geralmente, né? Entrar no seu automóvel ou na sua moto, né? No seu meio de transporte e se deslocar até o local. E escolher o caminho que você vai fazer, né? Pegar trânsito ou não, enfim, para chegar nesse local. Podem acontecer muitas coisas nesse local, nesse movimento. Você pode pegar um trânsito absurdo e você sentir que você falhou, por exemplo, na escolha do caminho que você fez. E aí você já vai saber que numa próxima vez, quando você for fazer esse caminho, quando você for de novo para esse mesmo mercado, você não vai mais talvez naquele caminho, naquele horário que você foi. Você pode trocar o horário, você pode trocar a rota. Entende? É a mesma coisa para qualquer outra questão na nossa vida. A gente repensa, a gente primeiro entende o que a gente diz, o que a gente supõe que tenha dado errado, né? E a gente pensa em formas daquilo não mais acontecer, né? A gente pensa em como fazer aquilo não mais acontecer. A gente pensa em medidas que a gente possa repensar esse processo. Então, usando esse exemplo que eu falei, a gente vai trocar a nossa rota, ou a gente vai trocar o horário. A gente pode um dia testar um horário diferente, falar, não, opa, hoje se eu fui, sei lá, ontem às 8 da noite, então hoje eu acho que eu vou às 6, por exemplo, entendeu? E testa, né? E testa. Aí você vai às 6, ou não hoje, né? Mas numa próxima vez, você vai às 6 e você vê se funcionou. Pô, não funcionou, então talvez interessante seja trocar a rota. E aí você troca o caminho, até que você consiga chegar com menos trânsito até o local que você gostaria, né? Como eu disse, estou usando algo mais palpável de exemplo, mas nas suas métricas pessoais, nas suas questões pessoais é o mesmo movimento, né? É você entender onde você está e aonde você quer chegar. Seja com o que for, né, com a coisa que for. E aí você vai repensar quais caminhos você pode elaborar e traçar, quais metas, você pode elaborar e traçar para alcançar aquilo que você busca. Se você já fez esse processo e não obteve o resultado que você quis, é um excelente convite para você repensar isso. Ou seja, você falar, por aqui eu já fiz isso. Então talvez seja interessante eu tentar de outra forma, por exemplo. Entendeu? Então, é total sobre tentativa e erro de alguma forma, mas o importante é a forma como você vai lidar com as suas falhas, né? Então, concluindo esse rolê, o importante é como você vai lidar. Se o fato de você falhar vai te paralisar, ou se o fato de você falhar vai te estimular a pensar em caminhos diferentes e formas diferentes de fazer isso. E esse é o ponto, né? Como você vai lidar com essa falha que você cometeu. O que você vai fazer com isso, né? Primeiro, você falhou mesmo? Né? Sempre essas perguntas é importante se fazer. Você falhou mesmo? Onde você falhou? O que você falhou? Como você pode mudar? Né? E repensar todo esse trajeto, né? Você pode tanto fazer isso sozinho, né? Sozinha, no seu movimento interno aí do seu dia a dia, você pode tanto fazer isso dessa forma, como também você pode buscar ajuda profissional para encurtar esse processo, para te ajudar a testar formas diferentes de resolver, muitas vezes, uma coisa que às vezes a gente tá ali preso, porque a gente não vê todas as possibilidades, porque a gente tá ali no calor do momento, na ânsia de resolver e de fazer acontecer, né? Então a terapia nesse sentido, ela pode sim e vai ajudar muito nesse encurtamento disso tudo, né? E é isso, o vídeo então era sobre isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui se você já sentiu que você falhou em algum momento na sua vida, o que você fez com isso, se você tá preso nesse momento, nesse movimento de se sentir com essa sensação de que você falhou. Me conta aqui a sua experiência aqui nos comentários, é uma troca sempre muito legal. Se vocês quiserem minha ajuda personalizada, eu tenho meu site aqui, tanto na descrição do vídeo, quanto no meu canal mesmo, né? Que vocês podem me procurar, a gente pode pensar em formas e pacotes, enfim, coisas que um atendimento completamente personalizado para você, especial. E é isso. Eu espero de fato que tenha ajudado. Me conta que se esse vídeo ajudou. Me conta quais reflexões te trouxe esse vídeo, né? O que mais vocês querem que eu fale por aqui. Quero sugestões também, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido para vocês, que tenha ajudado de alguma forma. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Fui. Tchau.